De volta numa conversa de peso com o médico Dr. Valdir Natalício da Silva. Hoje um coloproctologista, mas no começo o senhor fez, na verdade, uma especialização, a residência em cirurgia geral. Quando é que veio a coloproctologia? Nós sabíamos na cidade aqui que não havia ninguém com a formação de coloproctologia e na residência eu havia adquirido certos conhecimentos de coloproctologia. Haviam dois cirurgiões que eram preceptores lá, que é o Dr. Musnich e o Dr. Brenner. Então, eram excelentes colegas e proctologistas. E me chamou a atenção aquela especialidade, mas quando eu comecei a me interessar, eu não tinha formação completa. E daí eu tive a oportunidade de fazer uma segunda residência no Hospital Ernesto Dornelles, embora já houvesse proctologista na cidade. Fui até estimulado a fazer e fiz já com 15 anos, porque a cirurgia geral era muito atendimento de urgência, tinha muito serviço fora de horas, então era difícil. O padrão e a qualidade de vida fica muito difícil para quem faz isso. Hoje, talvez menos, porque existe bem mais médicos. Na época se resumia a 3 ou 4 ou 5 na cidade que atendiam as emergências. Então, não tinha dia para aquilo. Podia ser no meio da noite, no meio do fim de semana. Essa especialização, cirurgia geral. Ela veio bastante tempo depois. 15 anos depois de fazer cirurgia geral. Com os filhos nascidos. Com os filhos nascidos, tudo mais. E isso deu um trabalho danado, né? Porque tinha que correr a Porto Alegre quase todo dia. E eu fiz isto, não muito satisfeito com a formação que eu ainda tive aqui. Eu ainda fiz 3 meses na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, e que valeram muito, porque os conhecimentos da área lá, 10 anos em termos de tecnologia e tudo mais, 10 anos antes do que nós aqui, que realmente vieram para cá 10 anos depois. Quando eu voltei, eu acabei comprando o colonoscópio, que nem tinha na cidade. O primeiro colonoscópio por imagem foi também comprado. E começamos a fazer a colonoscopia até fazer a educação das pessoas que tinham mais idade a fazer o exame de forma preventiva. Como é que se dizia para as pessoas de mais idade que tinha que fazer esse exame tão invasivo como ele é? Olha, a gente fala de uma introdução retal, certo? Sim. É uma coisa que até hoje a gente olha e brinca com isso, mas esse brincar está carregado de medo e de vergonha, né? E de preconceito, né? Sim. Olha, na verdade, a gente explicava a eles que a única forma de prevenção segura era fazer o exame. Até hoje é. Até hoje é, ainda, embora já tenha tecnologia para fazer isso com imagem, mas a imagem não sabe diferenciar um resíduo fecal, às vezes, de um pólipo. E mesmo se encontrar um pólipo, a única forma de remover é o exame. Porque o exame, além de fazer a visualização, existem canais que permitem a introdução de pinças, ou ressectores, ou fórceps que apreendem o pólipo ou fazem biópsia para diagnóstico. E isto, de certa forma, acabou. Outra coisa é o medo da dor. Hoje, o paciente tem menos medo da dor e tem mais reticência em tomar os medicamentos para limpar o colo. Precisa 1 ou 2 dias, uma dieta líquida, sem resíduos, o que não quer dizer que não possa comer algum biscoito de polvilho, rosca de polvilho, esses... Mas tudo coisa que se desintegra rapidamente. Que tem absorção bastante garantida, ovo, merengue, quer dizer, não precisa se passar fome para fazer o exame. Gelatina e sopa coada, né? E as últimas 6 horas, sim, você toma um laxativo à base... Tem vários produtos, mas o laxativo esse faz limpar o resto do intestino para permitir o exame adequado. Qual é a incidência dessa doença entre homens e mulheres? Olha, é equivalente. É equivalente. Isso tem ligação direta com a alimentação? As populações que usam mais carne vermelha, a incidência é maior. Estou ferrado. Não vou deixar do churrasco. Não, vou fazer exame mais seguido. Fazer ele aos 45, não aos 50, né? Não, mas realmente, uma das coisas que o pessoal não sabe, os embutidos no tratamento de salamito e linguiça
tem um produto Salitre, algo que mantém a cor vermelha do produto, e ali existe um forte cancerígeno. E aqui a incidência em Nova Petrópolis, eu tenho recebido ultimamente muitos casos de lá e dessa região de câncer de intestino. Pela nossa cultura de comer muito embutido. Muito embutido. Que é o que faz com que a carne não fique logo preta. Mas não tem nenhum substituto natural para isso? Ou menos agressivo para isso? Acho que não. Porque senão teria sido usado já há muito tempo. Né? Porque a engenharia de alimentos resolve esse problema, porque a gente não quer parar de comer embutido. Não, na verdade é a nitrosamina, que é o produto que vem do salitre, esse, e que deixa a carne vermelha, mas ela é tida como cancerígeno. Então, se comer muito, acaba favorecendo. Mas algumas coisas também... E as nossas ascendências, tanto alemã, as europeias de maneira geral, na verdade, elas, pela própria formação desse povo, elas priorizam sim. O alemão, a salsicha, a salsicha estão automaticamente associados. Mas tem muita coisa hereditária também, tem alguns fatores hereditários, não é só isso. Então, a grande parte pode ser uma predisposição genética. Olha, está cada vez sendo mais estudado isso, né? E com o mapeamento genético, embora ainda se acredite que parte é pelo meio ambiente, parte também grande é hereditária. E na medida que crescem as informações nessa área, hoje o câncer já não tem mais, vamos dizer, nome só, tem nome e sobrenome. Quer dizer, você vai tendo que fazer exames que dão mais informações e dão especificamente o tratamento mais adequado. Eu acho que o doutor Andrei já esteve aqui, já deve ter falado sobre isso. Andrei Malfa, sim, conversamos bastante, na verdade, sobre os cânceres de maneira geral, né? Mas muito sobre esses que envolvem as reticências masculinas, né? Vou chamar de reticências masculinas também, tá bom. Para não dar um nome mais feio para isso. O senhor me falou da utilização da robótica nesse trabalho. A medicina é uma coisa meio estranha, os maiores avanços... E eu imagino que, como uma pessoa muito inquieta e ávida por conhecimento, passado por isso. Nós fizemos, acho que já faz uns 10 anos já, teve um congresso em Atlanta, e lá foi a primeira vez que eu vi cirurgia robótica. Havia um porquinho colocado com os instrumentos dentro da barriga, e havia um cirurgião sentado na frente de uma tela de computador, com os dedos, operando o porquinho lá. Na verdade, a cirurgia não aparece em tempo real. Sempre existe um lapso de tempo para fazer isso. Mesmo com o aparelho numa sala, uma fração de milésimos de segundo, mas a robótica, o plano inicial, era para cirurgia de guerra, porque não haveriam cirurgiões especializados no fronte. Então, um cirurgião a longa distância, de repente, poderia, através da cirurgia robótica, criar condições de tratar o paciente com dificuldades maiores que os cirurgiões de guerra teriam. Mas a coisa, no fim, se tornou tão corriqueira que hoje, eu acho que nos Estados Unidos, praticamente 100% das cirurgias de próstata são feitas com cirurgia robótica. E as outras áreas também estão... Mas a distância, se cair na internet, está todo mundo ralado. Não, o custo do equipamento é muito caro. É caríssimo, né? Mas os hospitais de São Paulo, os sírio-libaneses, o Einstein e outros já têm. E eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, talvez a Universidade Federal, Hospital de Clínicas, talvez compre um aparelho também. Mas ainda não temos. Não, que eu saiba não. Mas posso estar mal informado de tudo. Mas não é só o câncer que incorre, que nos pede cuidados, né? Quais são as outras doenças que incidem sobre o colo? As doenças inflamatórias, notadamente a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, que é um epônimo, quer dizer, é um nome que alguém que escreveu um artigo, mas tinha mais 2 companheiros, como era o nome que em ordem alfabética aparecia primeiro, ganhou o privilégio da doença conhecida com o nome dele. Nem acho que seja privilégio, uma doença bem chata de tratar e bem chata. Uma porosidade maior? Não, uma doença crônica, ulcerante, estenosante, fistulizante.
é uma variedade enorme de sintomas e apresentações, não é uma doença única. E o tratamento também, agora com o aparecimento de medicamentos biológicos, se chama, esses biológicos estão dando, no início, muito caros, agora está começando a se tornar um pouco mais acessível, mas ainda é muito difícil tratar pelo preço e o custo dos medicamentos. Mas o governo tem participado já, em alguns casos, de patrocinar os medicamentos. Uma injeção, um medicamento biológico pode ser 5 mil. Não, tem que fazer uma por mês, ou mais às vezes. Isso também é usado em doenças reumáticas, esses biológicos. Uma das doenças que o Dr. House me legou, né, porque não conhecia, nunca tinha ouvido falar, até que ele tenha falado sobre isso naquele seriado. Uma pessoa inquieta, imagino que o senhor também gostava do House, sim. Se bem que é um pouco é mágico aquele programa, porque os cirurgiões e os atendentes fazem todos os procedimentos de todas as especialidades ao mesmo tempo. Quer dizer, seria ótimo se a gente tivesse essa capacidade toda. Definitivamente não é a realidade. Não. Da medicina, não. Esse é um momento de reflexão. Por que um momento de reflexão? Eu falei mais isso em relação à minha idade, ao meu tempo de trabalho já. São 40 anos quase de trabalho. Quase, falta 1 ano e meio mais ou menos. É que a gente também não pode se tornar permanente. Eu não imagino eu com 75 anos atendendo, trabalhando em cirurgia, naturalmente é uma coisa que requer esforço e também alguma condição física. Às vezes temos cirurgia de 6, 7, 8 horas em pé, então isso também cansa. E a gente também tem que saber o tempo de parar e também o tempo de criar uma mentalidade para aceitar isso. Senão a gente entra em depressão. Está te preparando para isso? Estou me preparando para isso. E o que espera depois dessa parada? Depois dessa parada... Com certeza não é se aposentar realmente. Não, acho que um dos planos realmente é voltar a uma faculdade e estudar de novo. Voltar a estudar, doutor? Isso se faz muito no exterior, já está fazendo Por quê? muito. Eu acho que prevenção do Alzheimer, talvez, criar uma fonte de informação permanente, conviver com jovens. Você vai para uma faculdade hoje, mas lá no exterior, a faculdade de terceira idade é normal. Aqui é que pouca gente ainda se deu conta, mas eu acho que é uma... Esse conviver com os jovens é uma vontade de passar para eles conhecimento ou de oxigenar? Se houver oportunidade de passar para eles conhecimento, e certamente para oxigenar a cabeça mesmo. Tem os netos também, já estou com neto. Então Qual é o tempo que o senhor tem dedicado para a família? Neto, fim de semana só. Mas os filhos mais novos já têm 29 anos, quer dizer, um até está na Alemanha, o outro trabalha comigo, o Tiago trabalha comigo, e o outro faz artes visuais. Então, cada um já tem mais ou menos o seu tempo para ele. Da noite eu chego em casa, convivo com ele à noite, os outros já estão fora de casa há tempo. Então, a convivência... Eu não fui um pai muito presente, mas as poucas vezes que eu estive presente, nunca mandei eles para Disney com a tia Yara, com a tia não sei quem. Eu levei eles, claro, para me divertir junto. Só porque é justo. É justo. Então eu fui 3 vezes a Disney, a Orlando, a Busch Gardens. Gosta de viajar, né? Sim, gostava e ainda gosto muito, né? Mas uma das coisas também, aproveitar o tempo para viajar, que sobra. Nunca não sabemos quanto tempo vamos durar. E aproveitar o tempo para música. Música é bom. Estudar instrumento ainda está faltando no currículo. Falta. Ganhei uma gaitinha uma vez e não era aquilo. Não era tudo aquilo. Mas agora... Com que idade veio essa gaita? Com 6 anos, acho que estudei até os 9 anos e nunca mais encostei no instrumento. E nos 60 vem qual instrumento? Qual é o instrumento que vai vir para ficar? Talvez um sintetizador ou piano, alguma coisa assim. Porque até tem em casa lá, a Virgínia tem alguma formação musical, então eu tenho instrumentos já em casa. Agora começar a estudar lá, aos poucos, sem pressa. Grande prazer conversar com o senhor. Obrigado. Sempre à disposição. E hoje, podendo ter uma conversa ao pé do ouvido aqui,
conhecer um pouco mais dessa figura inquieta, irrequieta e ávida por conhecimentos, Dr. Valdir Natalício da Silva. Hoje numa conversa de peso com o proctologista, o coloproctologista, Dr. Valdir Natalício da Silva. Continue agora com a programação da nossa TVNH, da nossa Vale TV.